Livro do profeta Daniel, capítulo 1, e vamos ler a partir dele aí. Irmão, se você não teve a oportunidade de ler o livro de Daniel ainda, eu dei uma fritada aqui estudando ela. Que Deus é este aqui de Daniel? Eu vou falar para você uma coisa, que tremendo. Mas nós vamos aprender um pouco com Daniel aqui. Quem encontrou? No terceiro ano, a partir do versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Está vendo que é Deus minúsculo. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, ou a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com os manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas olha que interessante. Vou continuar. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos iguais. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Misael, Ananias e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nós nos dê legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens, que come a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com teus servos. Ele concordou com isto e os experimentou por 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam muito mais nutridos do que todos os jovens que comia a porção do manjar do rei. Só até aí, amém? Esse texto de Daniel é um texto pregado para muito em culto de jovens, né? Mas hoje eu quero contextualizar aqui para a igreja em si, porque assim como o jovem, o dever também do cristão, ele deve cumprir. Eu sempre digo aqui, a história de Daniel entra dentro do cenário ali do cativeiro babilônico. Rapidinho para a gente entender, porque vocês já sabem, eu já falei sobre isso aqui. Mas no ano de 586 antes de Cristo, foi profetizado que Deus usaria os caldeus, no caso a Babilônia, para levar cativo o povo de Israel. Com isso, Deus usa o Império Assírio leva o Império do Norte, o Império Babilônico vence o Império Assírio, fica com a parte do Reino do Norte, e depois eles vêm novamente, Nabucodonosor, vem com seu império, com todos, e derrubam as muralhas, destroem o templo e levam ali os utensílios do templo do Senhor e levam cativo para ficar 70 anos ali do cativeiro
babilônico. Aí entra a fase de Daniel, aonde Ezequiel ficou de um lado da província, vamos ver aqui que é várias províncias, e Daniel ficou do outro lado da província, junto com Daniel, Azarias, Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso é maravilhoso, que aí nós vamos entender que nesse tempo Deus não deixou de usar Daniel dentro da Babilônia. Eles estão cativos e ali eles ficarão por 70 anos cativos, presos, sem fazer sacrifício no templo, sem oferecer sacrifícios ao Senhor, sem adorar o seu Deus, sem contemplar o seu Deus. E assim Nabucodonosor coloca suas regras, e sendo ainda usado por Deus como juízo àquela nação de Israel. E Daniel, o texto já entra nesse cenário que eu acabei de dizer. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor, olha aí o que eu falei, entregou nas mãos da Babilônia, de Nabucodonosor, a Joaquim, rei de Judá, e levaram uma parte dos utensílios da casa do Senhor. Daniel, Babilônia. Não era fácil ser jovem ou ser cristão nos dias de Daniel. A nação inteira estava vivendo em flagrante de desobediência a Deus. Portanto, por intermédio de Jeremias e Abacuque, como nós já pregamos outras vezes aqui, Deus vai usar eles para alertar o povo que um tempo de calamidade aconteceria, que era o tempo do cativeiro. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro. Em 606, depois de 586, antes de Cristo, que o Império Assírio veio e levou o Reino do Norte. E no ano 606 veio agora Nabucodonosor e leva agora, cerca Jerusalém e saqueia o templo e leva todos os tesouros para a Babilônia. As muralhas de Jerusalém, que é do tempo de Neemias, que nós conhecemos como a reconstrução lá das muralhas. Levou também pessoas ricas, jovens, bem dotadas, e deixou alguns para trás ainda. Então Nabucodonosor cercou a cidade até que a fome vencesse o povo dentro de suas muralhas. Depois ele, invadindo a cidade, incendiou o templo, quebrou os muros, forçou os jovens, matou os jovens e levou o povo para o cativeiro. Por quê? A Babilônia era o maior império do mundo. Ela era considerada a senhora do universo. E nesse contexto de apostasia do povo de Israel, de mundanismo, de infidelidade, de desobediência, de guerra e a ameaça de uma invasão internacional, é que Daniel retrocedeu? Não, é que Daniel cresceu. É nesse tempo de calamidade, nesse tempo de mundanismo, de apostasia, parece que eu estou falando dos dias de hoje, de infidelidade para com Deus, Daniel cresceu. Será que nós temos crescido ou retendo o nosso crescimento, paralisando nesse tempo que estamos vivendo? Foi nesse tempo dramático que ele viveu a sua infância, que ele viveu a sua adolescência. Seria ele produto do meio? Seria ele a um a mais a embrenhar-se nas sombras do pecado? Como ser um cristão fiel a Deus em um tempo assim como o de Daniel? Como ser fiel a Deus num tempo como este que estamos vivendo? A vida de Daniel, ela é um farol a ensinar-nos um caminho certo no meio da escuridão do relativismo. Em primeiro lugar, no meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. Ele era ainda um adolescente, mas Daniel conhecia a Deus. Infelizmente, hoje o termo conhecer a Deus está deturpado até mesmo dentro da nossa igreja. Por quê? Porque liga-se muito a conhecer a Deus a tempo de igreja. Liga-se muito conhecer a Deus porque tem dons.
Liga-se muito dizendo que conhece a Deus por causa das experiências com Ele. Diz-se muito também que tem conhecimento de Deus porque tem um vasto conhecimento da palavra. Não. Conhecimento de Deus é o relacionamento diário com Deus, é vida com Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer não é conhecer resultados ou as bênçãos. Eu conheço Deus. Simples assim. Daniel, ele era ainda jovem, mas ele sabia o que era certo e o que era errado. Como você e eu podemos saber o que é certo e o que é errado? Ou é alguém que te disse que é certo e errado? Só que o interessante é que o certo e errado para Israel era a lei. Israel falhou em elevar o bezerro de ouro para adoração, só que ainda eles não tinham a lei. Então, se vocês falaram que eles erraram, eu vou dizer que eles acertaram. Mas se você falar que acertaram, eles vão falar que erraram. Por quê? Porque eles não tinham ainda a lei que dizia que era certo e o que era errado. A lei estava dando a Deus dando a Moisés lá no monte. Depois disso, nós vamos ver Paulo dizendo aos Gálatas que a lei foi dada para dois tipos de pessoas na Bíblia: criança e marginal. É aqueles cristãos que tem que ficar falando o tempo todo: está certo, não, está errado, isso está certo, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso é uma questão de imaturidade. E cristão imaturo que gosta de viver na lei, gosta de ouvir toda hora: isso é certo, isso é errado. Agora, crente maduro não. Crente maduro, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, é guiado pelo Espírito de Deus. Então, Daniel, além de estava no alvorecer da vida, mas não com aqueles que se entregavam ao relativismo moral. Ele era um cristão que tinha coragem de ser diferente. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele sabia que quem o movia era muito amor pelo seu Deus. Daniel vivia no meio de uma geração que estava colhendo o que os seus pais haviam semeado. Jerusalém ficara intacta na primeira invasão, mas o templo fora saqueado. Isso não foi por acidente. Por muito tempo os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor. Achavam que enquanto tinham um templo estariam a salvo. Mas o templo não o salvou. Deixa eu te falar para você uma coisa. Aqui não é lugar para você se esconder. Aqui é lugar de você se preparar. O templo não te esconde. Uma religião sem vida não te salvará. E confiar no templo não era um substituto para o arrependimento. No meio das tragédias terríveis, Daniel não deixa o seu coração se azedar. Daniel teve muitas perdas, sim. Perdeu sua nacionalidade, perdeu a sua bandeira, foi arrancado da sua pátria, do seu lar, do meio da sua família. Foi arrancado dos braços dos seus pais, dos seus amigos e dos seus vizinhos. Daniel foi agredido, violentado em seus direitos mais sagrados. Daniel perdeu a sua liberdade. Ele saiu de casa não como estudante, mas ele saiu como um escravo. Ele não é dono de sua vida nem de sua agenda. Ele agora está debaixo de um jugo. Daniel perdeu a sua religião. Daniel agora estava longe de casa, em um país estranho, com uma língua estranha,
sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem os sacerdotes e sem os rituais para o culto. Daniel, a despeito de tantas perdas, porém, não deixa o seu coração ser envenenado pela mágoa. Em vez de buscar a vingança dos seus inimigos, ele procurou ser um instrumento de Deus na vida deles. Deixa eu te perguntar para você uma coisa aqui: e se acontecer como tem acontecido na China? E se mandar fechar os templos? Você vai parar de ser crente? Você vai parar de servir a Deus? Se tirarem todas as Bíblias, como eu e você nos portaremos? Nos corromperemos? Nos misturemos? Não vamos misturar? Ou nós vamos ter convicção daquilo que você crê? Podem me matar, podem me prender, pode levar preso, mas eu não nego o que eu creio. Daniel, ontem o Mateus falou aqui muito bem no culto de jovens sobre o cristão ser influenciado ou ser o influenciador. Daniel era um cristão que não era influenciado pelo mundo, pela Babilônia. Daniel não recebia regras que eram ditadas lá e aceitava regras essas, leis essas que contrariava aquilo que ele cria. Daniel era um influenciador. As pessoas que foram levadas cativas entregaram-se à depressão, à nostalgia, ao choro, ao desânimo, à amargura e ao ódio. Isso vai retratar no Salmo de número 137. Daniel escolheu ser de fato uma luz, uma testemunha, um cristão fiel a Deus em uma terra estranha. Não é o que as pessoas nos fazem que importa, mas é como nós reagimos a isso. No meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. O seu corromper, irmãos, não começa você indo para uma boate logo, não. Você se corromper não é você já vai num bar ali, toma um pouquinho, não tem ninguém te vendo. Não. De uma vez você bebendo com todo mundo, não. Começa nas mínimas coisas. É você e eu dizendo assim: não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem problema. Um pouquinho, não tem problema. Vou casar com ela mesmo? Sexo antes do casamento também não tem problema nenhum. É o padrão do mundo, mas eu vou casar com ela mesmo, então não tem problema. Não tem nada a ver. Ficar, estou falando de jovem, né? Então ficar ali e acolá, não, só estou ficando, sem compromisso, não tem problema nenhum. Não tem. Daniel não se corrompeu com os padrões mundanos. O mundo pode dizer: isso é certo, isso pode, mas aqui dentro ainda continua: aqui não pode. Hoje está um tal de, a gente é pastor, né? Ouve muito isso. Hoje está um tal de faz isso para atrair os jovens, faz aquilo para atrair eles. Coloca as músicas que eles gostam, senão eles não vão ficar, senão eles vão sair. Se a palavra não for suficiente para atrair e mantê-los, não tem mais nada que segure eles aqui dentro, não. A palavra, ela é suficiente. O evangelho, ela
Ele é suficiente. Sabe por que a igreja hoje ela está deixando? Porque em Cânticos é muito lindo a figura de Cânticos, que vai tratar ali a figura da igreja, né, com o noivo, noiva e noivo. Vai tratar ali que a igreja vai falar que a noiva ela era formosa. E a igreja hoje ela está deixando de ser a mais formosa. Por quê? Porque ela deixa de seguir a palavra e começa a imitar o mundo. E quando nós esquecemos que a palavra é mais formosa, começamos a usar subterfúgios. Se a igreja é a mais formosa, não precisa enfeitar ela. Se o evangelho de Cristo é simples, é formoso, não precisa de subterfúgios humanos para que ela possa prosperar. Porque aonde o evangelho não é mais pregado de forma correta, aonde a palavra não tem mais lugar, aonde o culto já não é mais para Deus, aí que começa a fazer enfeites. Ezequiel capítulo 8, Deus dá uma visão para Ezequiel do 8, capítulo 8 a 11, e Ezequiel olha para o templo e vê o templo e a glória de Deus indo embora. A glória vai se retirando. E quando a glória foi embora, Ezequiel passa por um buraco, ele olha e a glória estava no meio do templo. E quando ele vê, a glória já está indo para fora do templo. Onde nós vemos a glória indo embora. E quando Ezequiel olha para o altar, depois que a glória foi embora, o altar estava enfeitado, cheio de enfeites, para chamar a atenção. A igreja, na maioria das vezes, os enfeites, irmãos, ela tira o brilho natural da luz. Porque toda luz enfeitada, ela vai se tornar trevas. Os enfeites de Israel se tornou um bezerro de idolatria. Já disseram que se não enfeitar a igreja, ela não lota. Já disseram, se você não inventar, o ministério não vai crescer. Olha para o ministério de Jesus, vamos de Bíblia. Quer saber o que diz não? Vamos de Bíblia. Olha para o ministério de Jesus. Olhava para o cara morto e dizia, levanta, e ele levantava. Jesus olhava para o paralítico e falava, pega a tua cama e vai para a sua casa. O cego chegava diante de Jesus pedindo para ver, e Jesus vai, a tua fé te salvou. Por quê? Porque Jesus é. E quem é não precisa ficar provando que é. Não precisa ficar criando enfeite para dizer o que é, não. A presença dele aqui, como nós sentimos nessa noite aqui, ela atrai. E através dessa presença, através do evangelho pregado, ela sustentará aqueles que estarão aqui. Quer discernir? Quem quiser que discirna. O ministério de Jesus era simples, porque ele sabia a verdade que era. A verdade que precisa ser inventada para ser verdade, para gerar impacto, ela se torna mentira. A igreja, ela é ainda a mais formosa. Daniel foi levado para a Babilônia, em uma terra cheia de idolatria. Foi levado para esse panteão de divindades pagãs, para a capital mundial da astrologia e da feitiçaria, Babilônia. Daniel, ele vai como escravo para uma terra que não conhecia a Deus, onde não havia a palavra de Deus e nem o temor de Deus, onde o pecado campeava solto. Mas mesmo na cidade das liberdades sem fronteiras,
do pecado atraente e fácil. Daniel se mantém íntegro, Daniel se mantém fiel e puro diante de Deus e dos homens. O rei manda chamar Daniel e olha para eles. Os 4 jovens, a qual Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel se tornou entendido em todas as visões de todos os olhos. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E hoje? Hoje a igreja perde a formosura. Sabe por quê? Porque a doutrina é que determina a prática. O que vemos de pregação hoje, se a doutrina for pregada de forma certa, a conduta também será certa. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Por quê? Escute isso aqui. Porque a mesma mensagem que prego hoje servirá para me justificar ou para me condenar naquele grande dia. Infelizmente tem muitos que vêm pensando que o cristianismo, o evangelho é um mar de rosas. Aí aí começa as lutas, não quer enfrentar lutas. Me desculpa, aí desvia. Vai desviar. Só que tem uma diferença. Lá fora, você vai sofrer sozinho. Agora aqui não. Aqui você passa a luta que for, mas Ele passa junto com você. Isso que é lindo. Irmãos, infelizmente isso me dói, porque muitos pastores serão lançados no inferno. E junto com as suas ovelhas. E lá no inferno, não são eles que vão pregar para as ovelhas. É as ovelhas que vão pregar para ele, dizendo o quê? E vão perguntar: pastor, por que você não pregou a verdade para mim? E o pastor vai responder: é porque eu me preocupava com as suas necessidades. E eles vão dizer, as ovelhas vão dizer: a minha necessidade era tratar com os meus pecados, pastor. Não era acariciar eles, não. Era para tratar eles. Porque hoje está um tal de pregar evangelho que especial, acaricia o seu pecado. Me desculpa, esse tal de pregação de coach, aqui não, irmão. Lá na empresa pode, prega coach lá. Aqui dentro da igreja não. Coach aqui não. Massageando o ego, porque é dizimista, porque é aquilo outro. Não, irmão, aqui não tem disso não. Eu quero levar você juntamente comigo para o céu. E aqui a gente vai pregar a verdade, doa quem doer, mesmo que sobre um aqui ou dois. Eu sou o primeiro, quem que é o outro? Glória a Deus. A necessidade da igreja é mudar de vida, era se arrepender. Então, irmãos, cuidado com a sua vida sendo uma mensagem. Cuidado, porque a sua mensagem será a base para Deus te julgar naquele grande dia. Aí muitos diriam hoje para Daniel, e se Daniel estivesse aqui, muitos diziam para Daniel assim: Daniel, você está sendo muito radical. Você está perdendo toda a sua juventude, a sua adolescência na igreja. Você vive lá, tem pais que falam assim: você só fica lá na igreja, você está lá servindo, você só fica lá, você não tem tempo mais para nada. Vai viver um pouco, vai beber um pouquinho, né? Um pouquinho de vez em quando, tem problema não. Vai lá.
Você precisa, os pais, né, homens, vai lá, você precisa arrumar uma menina para você ficar. Dá um jeito da sua vida aí. Se Daniel tivesse aqui, ele ia ser tratado desse jeito. Como radical, como fanático. Está sendo radical, muito puritano, muito intransigente. Só que, irmãos, por que criar um caso com uma coisa tão pequena? Como comer alimento oferecido aos ídolos? Por que não colocar esses escrúpulos de lado? Daniel poderia falar, não tem problema não, vou comer. Não tem problema não, não tem problema não, eu vou continuar aqui, uma mistura aqui, não tem problema não. Só que pense na influência que você poderá exercer, como Daniel, encontrando-se no serviço público da Babilônia. Imagina a influência de Daniel agora, porque Daniel passa a ser governante ali do reinado de Nabucodonosor. O que você vai fazer num ambiente desse? O que você está fazendo naquele ambiente da sua escola? O que você está fazendo naquele ambiente lá do seu trabalho, onde Deus te colocou? Você não está lá por acaso. Você vai ser influenciado ou você vai influenciar? Você vai servir para salgar aquele ambiente, ou você vai ser luz lá naquele lugar, como Daniel foi? Ou você vai ser um sal para ser pisado pelos homens? Ou você vai ser aquela luz que não clareia nada? Talvez estão dizendo para você, deixa o seu radicalismo de lado, para com isso. Mas não, Daniel prefere a prisão ou até mesmo a morte do que a infidelidade com Deus. Só que hoje está um tal da gente querer imitar o mundo. A gente imita o mundo para que os jovens do mundo venham para a igreja. Isso aqui o pastor disse uma coisa bem clara, pastor bem conhecido. Eu gostei de fazer, eu vou pôr na minha mensagem. A gente imita o mundo para que os jovens do mundo venham para a igreja. E a gente imita o mundo para que os jovens da igreja não vão para o mundo. Só que, irmãos, escuta isso aqui. Prova na Bíblia Deus imitando o Egito para segurar José na sua presença. Prova na Bíblia Deus imitando a Babilônia para segurar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na sua presença. O Egito não governou José, foi José que governou o Egito. A Babilônia não governou Daniel, mas foi Daniel que governou a Babilônia. A igreja, ela não precisa imitar o mundo. Se o mundo quiser ser feliz, que imite a igreja. É isso que precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos nos dias de hoje. Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado para outra província. Capítulo 3 de Daniel. Foram para outra província. E nessa província o rei Nabucodonosor levanta a estátua de ouro lá e diz, a ordem é, quando tocar a flauta, todos devem se ajoelhar e se prostrar em adoração à estátua. Então o que acontece? Toca-se os pífaros sons. Todos, isso aqui é interessante, é um detalhe interessante, porque todos, irmãos, foi levado muita gente de Judá para aquele império. Então, até povo de Judá, que dizia que era de Deus, se ajoelhou para se prostrar também. Por quê? Porque aquele que se não prostrar seria lançado no fogo da fornalha. Então, por medo, eles se ajoelharam também a adorar. Mas 3 meninos não. 3 meninos não. Eu imagino aquela multidão ajoelha. E o povo fala assim, joelha também, você vai morrer. Joelha também, senão não ajoelha não. Aí vem um mensageiro e fala assim, rei,
Tem 3 meninos, imagina que é tanto de multidão, ajoelha e os 3 assim, um do lado do outro, em pé. Imagina a cena. Aí chega e começa a falar, aqueles lá não se dobraram não. Por que você não vai se dobrar? Porque o Deus a quem eu sirvo, Ele que merece a adoração, a se prostrar. Aí o rei diz, mas se vocês não adorarem, serem lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá livrar vocês então? Responderam eles, Jesus, dá a jovens assim, dê cristãos assim nos dias de hoje. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode, se Ele quiser, nos livrar. Mas se Ele não quiser, não adoraremos vocês. Abomina o mundo, irmãos. Tiago vai dizer que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E sendo inimigo de Deus, Deus virá contra você. Não necessitamos. Aí sabe o que aconteceu? Aumenta 7 vezes mais essa fornalha aí. Ata os braços deles, amarra eles, os pés, pode jogar lá dentro. Isso é lindo, irmão, isso é maravilhoso. E o rei chega lá, pode jogar, vamos ver, porque nesse momento já deve estar morto. Jesus. Quando o rei abre aquela fornalha, não era mais 3, era 4 andando ali. Eram os 4 ali com as mãos soltas, adorando, aleluia, adorando. Ué, pai, peraí, nós lançamos quantos? Nós lançamos 3, Senhor. Não, porque eu vejo 4, e o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Quem é este? Meu Deus do céu. O rei Nabucodonosor se levantou depressa e disse aos conselheiros, eu vejo 4. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo. O mundo tem que reconhecer através da minha e a sua atitude lá com eles, irmão, que você serve a Deus sim, que você serve um Deus vivo sim. Você não vai se prostrar A, B, o que o mundo dita aí fora. Se pode sexo do casamento, antes do casamento lá fora, lá pode, mas com Deus não pode. Se pode se prostituir lá fora, que se prostitua ele, mas vocês não, vocês são servos do Deus vivo. Aleluia. O fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, e nenhum cabelo da sua cabeça, olha isso aqui, irmão, se tinha queimado, e nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. E ele reconheceu, bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Mas escute isso aqui, Daniel glorificou a Deus com a sua postura em uma província. Sadraque, Mesaque e Abednego glorificaram a Deus com a sua postura em outra província. Vocês estão vendo o que eles estão fazendo em Babilônia? Eles não deixaram ser influenciados, eles influenciaram aquele ambiente. Isso é maravilhoso. E Deus no final foi glorificado. Aí a gente pode caminhar um pouquinho aqui. Daniel capítulo 6. Aí o rei Nabucodonosor, toda a história você conhece, se você viu na Record lá, você sabe. Por se exaltar tanto, por ganhar de todas as nações, todos os impérios ali, ele começa a se exaltar, fica soberbo. Deus então abate ele e libera. Daniel dá uns
Deus dá um sonho ali para Nabucodonosor, Deus usa Daniel para interpretar, Daniel interpreta aquele sonho, e aquele sonho dizia que via um santo de cima, quebrava a árvore no meio, se prostrava, e Daniel disse assim, ó, e era visto os animais pastando junto, e Daniel disse, ó, ô rei, esse sonho está dizendo sobre você, Deus fará de você um animal, você pastará justo com os jumentos, com os cavalos, e foi o que aconteceu. As unhas cresceram, ele começou a andar, com o tempo os pelos cresceram no seu corpo e virou um animal. Passa-se, aí no final, isso é lindo, Nabucodonosor reconhece de fato quem era o Deus de Israel, reconhecendo que somente é Ele que pode exaltar quem Ele quer exaltar, Ele abate quem Ele quer abater, Ele tem um domínio de tudo. Nabucodonosor reconhece Deus fazendo isso. Está lá no capítulo 6, versículo 26 em diante. Aí entra o tempo do filho dele, Belsazar, o filho de Nabucodonosor, e ele tem um sonho. Quem é chamado? Daniel. Novamente, Daniel vai lá e interpreta o sonho do rei e fala, ó rei, seu tempo está acabando, você vai morrer pelo império, um império maior que o império babilônico que viria depois, o império medo-persa, que viria o rei Dário agora. Um deles entra e mata o filho de Nabucodonosor, então ele morre, o tempo dele é pequeno. Aí entra o tempo do rei Dário, do medo-persa, e nisso tudo já passou tempos e tempos, tá? Porque eles foram levados cativos em 600 antes de Cristo e foram soltos depois em 700 anos, 700 antes de Cristo também. Então, o tempo, isso tudo, eles estavam presos ainda. Aí entra o rei Dário, e o rei Dário, o povo fica sabendo de Daniel. Só que, ó, irmão, isso é maravilhoso, um detalhe interessante que eu estava prestando atenção. Que, ó, Daniel foi quem ele é no reinado de Nabucodonosor. Ele não mudou. Veio o filho dele, rei Belsazar, que numa festa ele fica sabendo. Ah, então eu sei que é o famoso Daniel. Ah, tá, vem cá, interpreta meu sonho. Daniel continuou da mesma forma, na mesma postura. Entra o rei Dário, aí entra o capítulo 6 de Daniel, que ele vai, é o seu tempo de orar, 6 horas da tarde, ele vai, sobe para o seu quarto, a janela aberta para Jerusalém, ele orava, todos os dias, 3 vezes ao dia. E nisso, os outros queriam encurralar Daniel, queria pegar Daniel, disse, não, tem alguma coisa, sabe o que é o mais lindo? Que eles não encontravam nada em Daniel, nada que o condenasse. Aí eles dizem, vamos olhar na lei do Deus dele, porque lá pode ser alguma coisa que incrimina ele. E também, a Bíblia faz questão de dizer, e também não encontraram nada. Só que quando Daniel foi orar, eles olharam, opa, olha lá, Daniel está orando. Eles correm até o rei Dário e falam, rei Dário, o que você acha? Olha aí, o que você acha de você fazer um decreto que diz que não pode adorar outro Deus aqui dentro, que não se pode prostrar nenhum Deus aqui dentro? O rei Dário fala, fechou, pode, bora fazer. Aí o rei Dário assina, baixa esse decreto, e aí o que eles fazem? Vai e volta correndo ao rei. Tem um menino chamado Daniel, que ele está lá se prostrando e adorando lá. E quem fosse pego dessa forma seria jogado aonde? Na cova dos leões. Daniel é chamado perante o rei Dário. Aí o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, olha aqui, a quem tu continuamente serves. Nada mudou em Daniel. Nada mudou em Daniel. Eu não sei desde quando você é cristão, mas não deixe nada mudar em você, daquele em quem você serve. Continuamente Daniel servia a Deus. Ele te livrará. Foi trazido uma pedra, então colocou sobre uma cova e deixou ali a noite toda. Só que uma coisa linda acontece, o rei Dário não dorme, perde o sono,
fica de jejum, não janta na noite. E pela manhã, a primeira luz da aurora, levanta-se o rei e foi à pressa para a cova dos leões. E chegando à cova, chamou Daniel, Daniel, com voz de angústia, a Bíblia diz: Daniel, servo do Deus vivo, daria acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, será que ele te livrou dos leões? Imagina Daniel levantando, irmão. Você não passou a madrugada orando, né? Ou senão ele fez os leões de travesseiro. Levanta pela manhã e diz. Então Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim, olha aqui, irmão, olha aqui, que Deus encontre isso em você, porque foi achada em mim inocência diante dele primeiramente, e também contra ti, ó rei, não foi achado mal nenhum. Ô irmão, que Deus venha olhar para nós esses dias de hoje, esse século 21 tão corrompido que estamos vivendo. Que Deus venha achar graça aos nossos olhos, irmãos. Que Ele venha olhar para nós e fechar a boca dos leões, sim. Abrir as correntes que precisam ser abertas. Se formos lançados na fornalha, Ele estará conosco também. Mas por quê? Porque mal nenhum, eu não neguei o Senhor em tempo nenhum. Eu fui quem o Senhor chamou para ser servo do Deus Altíssimo. Eu tenho que terminar, né? Então, não venda a sua consciência. Prefira a morte do que pecar. Ainda que seja um pouquinho, prefira a morte. Não venda a sua consciência. Seja como o Daniel e seus amigos. Nosso mundo está mudando todo dia. As pessoas dizem para você que nada, os tempos mudaram, não tem problema. Dançar nas boates não tem problema. Ficar com um ali e com o outro não tem problema. Amanhã não tem problema. Visitar os sites pornográficos não tem problema. Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque e o lance-te de ti. Tinha uma frase que dizia assim: procurei a igreja, encontrei ela no mundo. E hoje, procurei o mundo, encontrei na igreja. Que Deus nos livre disso. Mundanizar aqui não. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas agora, se você é inimigo do mundo, pode levantar quem quiser, o diabo, o raio a quatro, quem quiser. Você é amigo de Deus. Sabe o que tem surgido hoje? Desculpa para se tornar mundano. Tipo, mas a Bíblia não fala disso claramente. Não. A Bíblia também não manda fazer. Sim ou não? São desculpas para mundanizar. Só que Daniel, irmãos, era radical em sua posição. Talvez ele podia dizer: não sei se a gente vai voltar, então vamos se deleitar aqui mesmo. Não. Daniel não estava aberto a mudanças. E se essas mudanças interferissem em sua fidelidade a Deus, fidelidade a Deus era inegociável para Daniel. Falar de amizade, que é fiel a você, e depois pisa no calo, foi infiel a você, aí você já fica bravo. E Deus com a nossa infidelidade? Como é que você acha que Deus fica nisso? Infelizmente, irmãos, muitos cristãos estão se contaminando. Há namoros permissivos, há roupas indecorosas, há pessoas viciadas em pornografia, há moços usando adornos peculiares às mulheres, há pessoas agredindo o próprio corpo. Sabe o que acontece? Muitos cristãos entram nessa onda e se conformam com o mundo e são tragados por ele. Era para eu ter feito aqui, mas eu não consegui pegar, esqueci.
Mas quando você chegar na sua casa, pega um copo de água, limpa e o outro sujo. Talvez você já viu isso aí até numa célula, no quebra-gelo. Mostre um copo de água bem limpinha e o outro todo sujo. Copo de água limpo, quem vai querer tomar? Todos vão tomar. Agora pega o copo sujo, quem quer tomar? Só se for de Todd. Brincando. Agora, por que ninguém quer beber da água suja? É água do mesmo jeito. Por que ninguém quer beber? Claro, está um tanto suja, mas não deixou de ser água. Está água ali. Essa água suja, dá para perceber que ela não serve para mim e para você. É porque essa água ela está contaminada, suja. E da mesma maneira, para sermos usados por Deus, não podemos permitir contaminação, nos misturando com a sujeira do pecado. E Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com os manjados do rei. Fica de pé no seu lugar. E eu termino a palavra dizendo Romanos capítulo 12, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz uma coisa: e não vos conformeis com este mundo. Não se amolde neste mundo. Ele está dizendo, não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o que Daniel experimentou, a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo que custe a fornalha, mesmo que custe a cova dos leões, mas não perca a sua identidade de servo, não perca a sua fidelidade com Deus. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos.